Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Se você está começando um negócio, com certeza você vai passar por essa situação que eu vou te contar. E você vai precisar tomar algumas decisões do que você precisa ou não fazer. É o seguinte, é um grande desafio conseguir os primeiros clientes. O primeiro cliente, o segundo cliente, o terceiro, enfim. Os seus primeiros 10 clientes é sempre muito desafiador. E o que acontece nessa fase em especial de conseguir o primeiro cliente, que é realmente onde a adrenalina vai lá em cima, você precisa dar um jeito de realmente conseguir. Pode acontecer do cliente que você está tentando conquistar, que ainda é um prospect, ele começar a diminuir o seu preço. Então você chega lá, não importa o negócio que você tenha, tá bom? Mas vamos supor que o seu orçamento foi de R$2.000. E aí ele percebe que, você está começando um negócio agora, você não inspirou muita confiança, mas ele também não tem muito dinheiro, não consegue pagar alguém de mais valor para entregar o que ele precisa. Então o que ele faz? Ele começa a diminuir o seu preço. Você passou R$2.000, ele fala, poxa, eu não posso pagar 2.000, na verdade eu tenho R$1.000 aqui. Aí começa, aí você fala, puta, R$1.000 é ruim, acho que R$1.000 não vai dar. E aí na hora que você fecha o negócio, o cliente fala assim, na verdade eu acabei pensando aqui, R$1.000 não vai dar, porque eu tive um problema aqui no meu negócio e eu posso pagar R$800 em 4 vezes, tá? Então, de 2.000 foi para 800 em 4 vezes. Então, nesse cenário que você não tem um cliente ainda, pode ser muito tentador, ter uma tentação muito grande de você fechar esse projeto, de você fechar esse negócio, para você já conseguir logo de cara. Isso quando o cliente não fala que não vai pagar nada e que você pode trabalhar para ele, para você ampliar ali, para você começar o seu negócio, né? Isso acontece com bastante frequência. Eu mesmo já passei por uma situação, quando eu estava tentando fechar o primeiro cliente, eu e mais o meu sócio, nós tivemos a ideia de visitar alguns comércios locais para oferecer desenvolvimento de site, para oferecer campanhas no Google, Instagram, e aí eram comércios de pessoas que realmente não tinham presença nenhuma na internet, tanto é que a gente não conseguia nem impactá-las através do Facebook e do Instagram, porque eram pessoas que nem acessavam esse tipo de plataforma. E a gente conseguiu alguns clientes depois disso, mas no primeiro cliente que a gente foi, eu lembro que era um cliente que era até grande, era um cliente que tinha uma loja grande, e aí ele falou, a gente deu o orçamento para ele, e aí o cara começou a fazer isso. A gente cobrou, não lembro quanto que foi na época, 2.000, aí 1.000, depois para 800, aí depois a gente foi lá mais um dia, já tava de saco cheio, a gente foi lá, ele falou, R$500, e aí a gente fecha, não sei o quê. Eu já tava pronto para ir embora, e aí o meu sócio pegou e falou assim, não, faz o seguinte, quanto é que você quer pagar? E ele falou isso pro prospect, né, quanto é que você quer pagar, como se o nosso trabalho não tivesse um valor. O cara podia dar o valor que ele quisesse, que a gente ia acabar fechando. E aquilo me marcou porque na hora me deu um insight. Falei, isso não tá certo, né? Como é que eu vou perguntar pro cliente quanto é que ele pega? Lembra até aquele comercial que acho que era da Casas Bahia, que foi processado e etc. Mas foi uma linha de raciocínio mais ou menos nesse sentido. E aquilo na hora já me deu um insight. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E aí pros próximos a gente acabou seguindo outras estratégias. Mas enfim, esse cliente que seria um cliente, né? Eu lembro que na época ele acabou nem fechando, ou ele fechou uma parte e a gente desenvolveu uma parte e depois ele não quis pagar o resto. Enfim, é sempre cliente problemático. Não vai dar certo esse cliente, bota isso na sua cabeça. O cliente não vai dar o valor que você merece caso você faça esse tipo de estratégia, você se sujeitar a esse tipo de coisa. Mas aí vem a pergunta, Lucas, então você está dizendo que para conquistar os primeiros clientes, o primeiro em especial, a gente não deve fazer nada diferenciado, porque vai trazer muito valor para o meu negócio ter o primeiro cliente, o segundo, o terceiro. Isso é muito importante, porque eu vou ganhar corpo, eu vou ganhar massa, isso vai me ajudar a me apresentar para os próximos e etc. Então o que eu te digo é o seguinte, eu não estou dizendo que depois que o seu negócio já estiver maduro, que você deve cobrar o mesmo preço que você vai cobrar no futuro que você deve cobrar aqui no presente. No presente não tem problema você cobrar um preço menor pelo seu trabalho. Mas a primeira coisa, não faça de graça, então já começa por aí, nunca faça de graça, cubra no mínimo os seus custos, você não pode ficar no prejuízo, então você tem que cobrir os seus custos. Lucas, mas eu conheço o Facebook não começou assim, o Instagram não começou assim. Cara, são outros tipos de negócios, estou falando de negócios locais, negócios que estamos falando de bens físicos, alguma coisa que você precisa abrir uma loja, você é um comerciante, é diferente, é outra pegada, é outro tipo de negócio quando a gente fala
de negócios de internet que precisam ter alguma atração inicial, eles até pagam para você virar cliente, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando mais voltado para negócio local. Então, não trabalhe de graça. Primeiro ponto. Se você chegou no cliente, ele começou a falar, pô, R$2.000, e aí ele começa a negociar demais, quando você vê que você caiu nessa situação, você fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te cobrar um valor menor do que o que eu tô falando aqui, né, os 2.000, mas eu vou querer alguma coisa em troca, tá? Então é isso que você tem que falar, você sempre tem que pedir alguma coisa em troca, uma moeda, alguma coisa que sirva para o seu negócio. Não faça simplesmente o desconto pelo desconto. Você tem que fazer com que ele te dê alguma coisa em troca. E o que eu acho interessante, tá? Você aí do seu lado, você tem que pensar no seu negócio. Cada negócio pode pedir uma coisa diferente. E não tem problema de pedir, porque ele está te pedindo uma coisa, você pode pedir outra em troca e vai haver uma reciprocidade e uma troca de valor entre vocês. Primeira coisa, cobra um valor, então você tem que receber por isso. Você pode dar um desconto maior do que você vai dar quando você tiver o seu negócio mais maduro. E aí você pede alguma coisa em troca. Pô, Lucas, tá bom, mas o que é essa coisa em troca, né? O que eu posso pedir? Bom, vamos imaginar que você já tem o seu site, você já construiu e você tem uma área de depoimentos ali embaixo. Até agora você não tem nenhum depoimento, você não tem cliente. A não ser que você peça para sua mãe, para sua irmã, para sua tia, para seu tio, para seu padrasto escrever lá para você um depoimento falso, aí você teria, o que não é uma boa prática. Você não deve fazer isso porque as pessoas hoje é muito fácil descobrir, né, se aquilo é verdadeiro e se não é. Então não é bom fazer isso. Procura então um depoimento desse cliente. Você fala assim, ó, então tá bom, eu ia te cobrar 2.000, eu vou te cobrar 1.500 e você faz um depoimento sobre o meu negócio, sobre o serviço que eu vou prestar para você. Ah, não, acho que 1.500 ainda tá muito. Beleza, você fecha lá 1.300, você fala assim, eu quero um depoimento, mas eu fecho, ou eu faço por 1.500 e você me faz um depoimento por texto, ou eu cobro 1.200 e você me faz um depoimento por vídeo. Ufa, aí você matou o cara, porque não tem como ele falar não, porque ele vai falar, pô, beleza, é um vídeo, um texto, tá legal, rapidamente eu faço. E aí você usa isso como moeda de troca. Aí você pode falar, aí de repente o seu negócio não cabe um depoimento, você acha que não vai ficar legal? Beleza, você fala assim pro seu cliente, então tá bom, eu tenho o meu site aqui, você tem o seu site que eu sei que tem milhares de acessos por mês, eu quero colocar um link do meu site dentro do seu site. Lembrando que essa estratégia só vai funcionar se o seu negócio tiver alguma sinergia com o negócio do seu cliente, tá? Porque se você está prestando, se o cara tem um site de uma desentupidora e você é um prestador de serviço de colocar azulejo, por exemplo, na parede, não vai fazer muito sentido você colocar o seu link lá. Mas se tiver alguma conexão e o site do seu cliente tiver uma área lá de parceiros, você fala, eu quero colocar o link do meu site dentro do seu site, tá? Então isso vai também ajudar o seu site a ter mais acesso. Tá? Então você oferecer um desconto em troca de um link, tá? E aí esse link vai te ajudar a trazer mais clientes. Percebe que a gente falou só de prova social aqui? O que é a prova social? Prova social é quando você entra em um site e dentro desse site tem um depoimento, tem um vídeo de alguém falando, tem um texto. Ou então quando você acessa o site lá da desentupidora, gigantesco, e aí dentro do site tem um ambiente de parceiros e você clica lá e aí você acaba ganhando essa prova social desse cliente maior, acaba indo para você de alguma forma. Você tem que pensar no seu negócio, no seu mercado, o que você pode ou não pedir em troca. Eu trouxe aqui pelo menos 2 coisas que você pode fazer para ter em troca, mas existem, cara, infinitas possibilidades que você possa fazer para agregar mais valor a essa troca que você está fazendo de preço fechado versus de desconto versus promoção. Então se atente a esses pontos, nunca faça de graça, nunca deixe de pedir algo em troca. O cliente vai entender e vai receber isso até de uma forma positiva, porque ele vai falar, opa, peraí, não estou falando com qualquer um, essa pessoa vai me atender bem, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está me pedindo e com certeza isso vai fortalecer a relação de vocês depois. Porque se você faz por aqueles 500, por aqueles 800 reais, o cliente não vai te respeitar. Porque ele vai entender que você não vale nada. Basicamente é isso, ele vai entender que você não vale nada. Que ele pode pagar 500 reais para você de uma proposta que você fez de 2.000 e que você nem se importa. E na sua cabeça você está, do seu lado você está pensando, puxa vida, olha, eu vou ajudar esse cliente, de 2.000 eu fiz por 500, ele vai ser muito grato a mim por isso, e isso não vai acontecer, tá bom? Bota isso na sua cabeça.
cobre o valor, pode cobrar mais baixo, mas cobre alguma coisa e peça algo em troca. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.